Olha só que animal esse plugin de saturação. No Amount a gente consegue controlar a quantidade do efeito. Quanto de saturação a gente quer. No Type dá para escolher o tipo de saturação, que tem 4 tipos aqui. Dos mais suaves e os mais agressivos, que ainda são suaves, né? São transparentes. No Tone a gente consegue deixar o som mais fechado, com menos agudo, menos brilho, ou mais aberto, com mais agudo, mais brilho. Muda bastante o som aqui e faz o plugin ser muito versátil, né? E no Mix a gente consegue mesclar o sinal sem saturação com o sinal com saturação, que ajuda demais a achar o ponto ideal do plugin, do efeito, em cada mixagem, em cada aplicação. Eu recebi esse plugin de presente da Treebody Technology e vou deixar o link aqui na descrição para quem ficar interessado, quiser saber mais e comprar o plugin também. Eu testei aqui na bateria gravada pelo Wesley Castro para a música Terra Firme do Guinness, mas a gente também pode usar, além da batera, que eu curto muito, usar no baixo, na voz, nos teclados, nas guitarras, no violão e até na masterização fica legal, porque é um tipo de efeito que a gente usa muito, que é a saturação, e ainda o plugin tem a proposta de ser transparente. Isso faz com que facilite o nosso trabalho para a gente não perder a mão e acabar estragando o som, que é algo que acontece muito quando a gente gosta de um efeito, vai usar, acaba pesando a mão demais e acaba estragando o som. Esse plugin ele ajuda a gente a não perder a mão, porque mesmo nas configurações máximas aqui, ele ainda é transparente, ainda é sutil, não estraga o som. Isso é muito interessante quando a gente quer colorir, trazer uma saturação, trazer uma textura sem estragar o som e sem distorcer. É uma saturação que vai agregar no som sem destruir demais. Aqui eu vou explicar agora em mais detalhes os controles e a gente vai ver com mais calma aqui para conseguir explorar melhor o plugin e mostrar para vocês que ele tem um som muito sutil, transparente, que é a proposta dele, e ainda é fácil de usar. Isso é muito importante na minha visão, facilita demais o nosso trabalho, porque se no meio do trabalho, no meio da mixagem, da master, da produção, a gente se perder, nada adianta. Do que vai adiantar se a gente se perder no meio do caminho e não se encontrar mais? Então, plugins que têm um som legal e são fáceis de usar, na minha opinião, eles têm um diferencial porque facilita o nosso trabalho na hora de aplicar os efeitos, na hora de mixar e tudo mais. A gente fica mais focado no som do que perdido em um monte de controle desnecessário, muitas vezes, nos plugins. E aqui é o seguinte, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês em mais detalhes, na batera ainda, depois em outros elementos, como que o plugin funciona, tá? É o seguinte, logo de cara, no Amount a gente tem a quantidade de saturação. Que mesmo no máximo aqui, ó, ainda não é exagerado, né? Mas faz diferença, olha só. 100 e com. No Type a gente pode escolher o tipo de saturação, certo? Tem 4 tipos aqui. O primeiro é esse Tape 1, que é uma saturação de fita, sutil, ela é bem transparente ali e tal, e é o mais versátil na minha visão, justamente por ser o mais sutil. Então quando você quer colocar uma coloração ali suave na música e tal, na mix, ele vai funcionar bem. Eu já usei, inclusive, para testar, antes de fazer o vídeo aqui para vocês, eu já usei em uma mixagem que eu fiz essa semana e curti bastante. Inclusive usei na batera e na voz também. Então, tem o Type ali, o Type não, o Tape 1, né, que é o primeiro tipo que a gente tem de saturação no plugin. Depois a gente tem o segundo tipo, que é o Bloom, que ele vai saturar mais os agudos, né? Depois tem o Tape 2, que é uma saturação de fita analógica também, só que com um som um pouco mais forte, mais característico e tal, mais aparente também, né? Como se fosse uma fita velha, algo assim. E o quarto tipo, que é esse Tick ali, ele vai distorcer mais o grave e o médio grave. E aí trocando aqui, ó, a gente consegue perceber a diferença de cada um. Obviamente, se você estiver ouvindo aí pelo celular, televisão e tal, você não vai perceber essas nuances ali, os detalhes. Você tem que ouvir isso aqui com um fone bom, pelo menos,
ou monitor de referência, que é melhor ainda, certo? Depois a gente tem aqui o Tone também, que a gente consegue controlar em mais detalhes a coloração do plugin, como ele vai trabalhar. É uma espécie de equalização que a gente tem ali, mas quando a gente vai ver no site, até tem aqui, ó, para mostrar para vocês. Olhando no site aqui, a gente tem a descrição de cada controle do plugin e tal, o que cada um faz. E no Tone, ele diz aqui que não é simplesmente um equalizador. Ele trabalha na própria forma que o plugin vai saturar o sinal também. Então não é uma equalização simples ali, tá? Isso interfere mais no resultado final, né? Olha só. Fechando o Tone, a gente consegue esse som mais fechadão, meio lo-fi, mais pra trás, né? Sem brilho, meio opaco, que pode ser interessante em alguns casos. E aumentando aqui o Tone, fica um som mais brilhante, né? Com mais agudo, mais aberto e mais estridente também. Então, depende aí da aplicação e do que você quer para mix. No controle de mix, a gente pode mesclar o sinal sem o processamento e com o processamento do plugin. Isso aqui facilita demais para achar o ponto ideal do processamento na aplicação que a gente vai estar fazendo no momento. Porque às vezes, mexendo aqui nos controles, você quase chega no ponto ideal. E aí, mesclando o sinal sem saturação e com saturação, a gente consegue encontrar melhor esse ponto, certo? E uma coisa importante é o seguinte: a proposta do plugin é ser um plugin de saturação transparente, mas se a gente quiser de propósito saturar mais o sinal, distorcer mais, a gente pode fazer isso aumentando a quantidade de sinal que está entrando no plugin. E a gente faz isso aumentando o input, certo? Então vou aumentar um pouco o input aqui e a gente vai ver o que acontece. Olha só. Tudo distorcido, né? Eu vou diminuir agora o output aqui para compensar esse sinal que eu coloquei. Ó, tá distorcendo bastante ainda. Vou voltar o Tone aqui. Vou diminuir um pouquinho o input. Ó, mais ou menos aí tá legal. Olha como ficou o som. Repara que colocando mais do input ali, ele vai distorcer mais dentro do processamento do plugin. Essa lógica é mais ou menos a mesma de um amplificador valvulado de guitarra. Se ligar uma guitarra num amplificador valvulado e aumentar o ganho de entrada, vai distorcer mais o sinal. E aqui é exatamente a mesma lógica. Aumentando o input aqui, a gente vai distorcer mais dentro do plugin, que faz com que ele seja mais versátil ainda, porque até para situações mais agressivas, a gente vai conseguir fazer com ele também. Quase outra aplicação bem legal é na voz. Olha só. Por um tempo achei que eu era minhas feridas, mas agora meu choro virou mudar festa. o tipo aqui, ó. A morte não pôde me Ó, o tape 1 aqui funciona muito bem, muito natural. Aqui, o dilúvio esse aqui já é mais brilhante, né? E a terra o tape 2 já é mais aparente, não é sempre que vai funcionar. Diante de nós, e o tique aqui também. Só distorce um pouco mais os graves, né? No caso da voz aqui, pra mim o tape 1 aqui é o campeão disparado. Versátil demais, muito bom. Insiste, aí, obviamente, eu tô colocando aqui bem exagerado, né? Por exemplo, o amount estava em 100% aqui, pra gente ouvir melhor no vídeo, né? O efeito que o plugin faz e tudo mais. Mas em situações reais a gente pode usar menos, né, na mixagem e tal. Comenta aí o que você achou. Para quem se interessar, o link tá aqui na descrição.